Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou Bruna Paixão e estou aqui em nome da União Espírita de Piracicaba. É uma grande honra sempre estar aqui com vocês para esse estudo que tanto engrandece, né, a nossa vida. E eu gostaria agora de convidar meus amigos, Boanerges Tavares, Carolina Abdala, bem-vindos. Olá, Bruna, olá, Carol. Boa noite. Boa De noite. novo, de volta aqui, com essa vibração maravilhosa para o nosso estudo. É isso aí, vamos embora. E hoje, num programa tão especial, falando de um tema que acalenta tantos corações. Muitos desejariam. Hoje, finalmente, vamos falar das metades eternas, que eu tanto anunciei, não é, gente? É isso aí. Então, Vamos começar fazendo a prece? Quer que eu faça, Bruna? Por gentileza, Carol. Minha internet hoje está um pouco instável, tá? Então, por gentileza. Uhum. Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos nesse momento de estudo, com essa equipe espiritual, com todos nos assistindo, e que possamos contribuir com o desenvolvimento de cada um. Que essa oração toque os corações, proteja suas famílias, ilumine seus lares. Que possamos, com essa energia e com essa vontade de fazer cada vez o nosso melhor, contribuir um pouquinho para esse coletivo tão importante em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. No encontro passado, tá? A gente terminou o assunto das relações além-túmulo. A gente viu que a acolhida do espírito, né, quando ele regressa à vida espiritual, então após o desencarne, daquele que é justo, né, que é bem amado, é como um irmão há muito tempo esperado, né? E para quem foi mal, teve atitudes não no caminho do bem, tá? Como um ser desprezível. A gente conversou bastante sobre isso, mas também entendemos que amigos e parentes, né, eles vão ao encontro uns dos outros por conta do afeto, da relação que eles têm, né, que é um elo entre eles. Mas que esse encontro depende da elevação de cada um deles, né? Em que posição estão na escala evolutiva. Então, se ainda muito distantes um do outro, eles podem até se ver, mas de forma eventual, e não conseguem permanecer juntos, né? Por conta dessa distância. E aí a gente encerrou o assunto relações do além-túmulo e começamos simpatias e antipatias. E nós vimos, né, que mais forte é esse laço que prende, que une os espíritos uns aos outros, quando estão fora do corpo material, né? Porque esse laço não está exposto, eles usam as vicissitudes, né, das paixões, então não está exposto às questões materiais, tá? E falou-se também bastante do ressentimento, né? Que aqueles que conservam o ressentimento são os espíritos imperfeitos, enquanto eles não se purificam, né? E assim, só guarda esse ressentimento pós-túmulo, esses espíritos imperfeitos, porque os bons, eles convivem, eles perdoam, convivem com perdão, e não ficam no além-túmulo, né, nessa vida espiritual, por conta de pequenos detalhes, às vezes, da vida material. Isso não faz sentido, isso deixa de fazer sentido. Então, conversamos bastante sobre isso, e hoje nós vamos continuar nesse assunto, né, as simpatias, antipatias, e entender essa questão das metades eternas. Então, vamos para a leitura, Cá, Bem, por gentileza. vamos lá. Uhum. Opa. Aí, agora sim. As questões de hoje, então, 297 a 303. Questão 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos,
a afeição mútua que dois seres se consagram à Terra? A resposta, né? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Vamos analisar um pouquinho essa questão dessa verdadeira simpatia. O que foi que nós estudamos na questão 200, quando foi tratada sobre se o espírito tem sexo ou não? E os espíritos responderam sobre a questão do sexo, mas no final da questão ele diz assim, que o que une os espíritos é a simpatia que eles têm pelo outro, o amor verdadeiro, apoiado numa relação verdadeira. Ou seja, é isso que importa na relação entre espíritos. Agora, ela se manter na vida espiritual é interessantíssimo, porque qual a razão que a gente teria de, aqui na vida física, nessas dificuldades todas, em todas essas lutas que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, na dificuldade de se relacionar um com o outro, de fazer novas amizades. Veja só, é muito difícil de fazer novas amizades. É muito difícil a gente se aproximar de uma pessoa que a gente não conheça, mas que as circunstâncias da vida nos colocam junto do outro, e começar um diálogo, uma convivência, que isso se transforma numa amizade. É muito difícil. E aí se transformar numa relação. Mas quando ela acontece, é natural que ela se mantenha no mundo espiritual. Que ao retornar para o mundo espiritual, te leve todas essas questões construídas com amor, né, e na verdadeira simpatia, tá certo? Porque se elas forem baseadas só nas questões materiais, principalmente nas questões físicas, veja só, quantos de nós não se aproxima de outro ser só por questão da aparência física, não é? Agora, quando passa o tempo e essa questão dessa aparência física vai se transformando, a simpatia, essa relação, ela vai esfriando, tá certo? Mas se ela for construída numa verdadeira relação, onde não esteja como causa principal, seja os interesses físicos, seja os interesses espirituais, materiais, ela sendo verdadeira, naturalmente a gente transportará isso para o mundo espiritual. E é interessante porque os espíritos nos ensinam o seguinte, que lá no mundo espiritual, as relações construídas no mundo espiritual são muito mais duráveis do que as relações dos homens. Porque lá elas estão livres dos caprichos da matéria, dos nossos interesses materiais, dos nossos interesses imediatistas. E está fora de questão o nosso amor próprio. Às vezes a gente quer fazer certas coisas por orgulho, dizendo assim, não, eu tenho amor próprio e eu vou fazer isso, eu vou agir de tal forma. No mundo dos espíritos, isso não é uma ação normal, que seria até uma ação que seria considerado menos adequado no mundo espiritual. Nós temos conversado aqui e temos falado com alguma frequência a respeito de André Luiz. E nós citamos no nosso encontro passado as relações que André Luiz construiu com algumas pessoas no mundo espiritual. E foram todas relações onde não tinha nenhum envolvimento com questões materiais, com favores, com amor próprio, com algum interesse menos digno, algum interesse escuso. As relações que André Luiz formou no mundo espiritual tinha toda a ver com a necessidade de aprender, na necessidade de crescer, na sua necessidade de libertar-se do que ele era
de quando ele se sente em nosso lar e da vida que ele levou durante algum tempo no umbral, e também em relação à sua vida material, quando ele compara as coisas, ele percebe a necessidade, com essa lucidez que ele adquire no mundo espiritual, de fazer amizades sinceras. E aqui nós vamos citar algumas das amizades com que ele convivia constantemente. Ele convivia constantemente com Licias, que foi seu enfermeiro quando ele foi acolhido. Ele convivia constantemente, não por muito tempo, porque ela reencarna, com a mãe de Licias. Ele convive constantemente com Narcisa, que era sua coordenadora de trabalho nas câmaras de retificações. E ele convive constantemente com Tobias, que era o coordenador de todo o trabalho dessa câmara. Então, veja só, como é que as relações no mundo espirituais adquirem uma característica diferente. Porque elas têm a ver com nós mesmos, com a nossa essência, com a nossa necessidade de viver no mundo espiritual em paz, construindo o nosso futuro, de tal forma que nada venha a diminuir essa relação, de forma que a gente não vá fazer nada em relação ao outro, que o outro tem algum sentimento de decepção conosco, porque nós fraquejamos por um sentimento menos digno. É isso que acontece no mundo espiritual, e por isso que os espíritos falam que lá a relação é diferente, e que aqui a nossa relação, quando era baseada nas questões físicas ou dos interesses imediatistas, morre com a nossa morte física. Ficam aqui. A gente não leva isso para lá. Bruna, Carol. Isso. Tá um pouco devagar hoje aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. A internet hoje não está ajudando. Mas vamos lá. Bonerges, eu acho que isso assim, de tudo que a gente já vem conversando há um certo tempo, né, nesse curso, é totalmente lógico, né, e compreensível que ao a gente se afastar da matéria, se afastar do corpo, se afastar de todas essas necessidades que o corpo impõe, que ligam a gente à matéria, né, o que é ligado pela matéria fica para trás. Então sobra o que é verdadeiro, né? Sobra exatamente aquilo que faz sentido, né, no plano. Meu pai que fala muito que caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada físico, né? A gente leva o que a gente o que a gente fez, a questão da culpa ou a questão do, nossa, foi bom, né? Então é isso que a gente leva para lá. E essa frase de caixão não tem gaveta quer dizer exatamente as questões financeiras. Não guarde tanto, não faça tanto isso, não acumule tanto, porque você não vai conseguir levar tudo isso. Acumule o suficiente para as necessidades reais e não para as fictícias, não é? É essa que é a proposta. E essa fala, ela encaixa muito bem. Bruna, vamos fazer a 298 junto com a 299, tá? Agora é aqui que deu problema. Só um hoje a conexão não está muito boa. A minha começou muito ruim, melhorou um pouco. Uhum. Tomara que ela não piore também. Se não der para compartilhar, só lê, tá? Vamos lá. Tranquilo. Uhum. Dá sim. 298, né, Bonerges? Sim, 298 e 299. Tá. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a uma união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diferentes, em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta completa
felicidade. E a 299 é a pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A resposta, né? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Quando nas nossas primeiras aulas, a gente aprendeu os 3 elementos da natureza, né? Na realidade, 2 elementos e Deus. Aprendemos que Deus, princípio universal, que é a formação da matéria, e o princípio espiritual, da onde são formados os espíritos. Como são formados, nós dissemos lá na época que nós não temos a menor noção, e isso está nos segredos de Deus, conforme nos dizem os espíritos. Não é? Veja, nós aprendemos lá que nós somos criados individualidades únicas. Que Deus não cria 2 individualidades, 2 seres iguais, são individualidades únicas que vão ao longo do tempo, nas suas experiências de nascer e morrer na carne, nascer e morrer, estudar no mundo espiritual, nascer e morrer na carne, estudar no mundo espiritual, trabalhar no mundo espiritual e assim sucessivamente, até o confim dos tempos, tá certo? Nós vamos desenvolvendo os nossos valores, nossos conhecimentos, e assim nós vamos evoluindo até o estado de espírito puro. Veja só, se existisse uma metade para nós, essa metade seria criada por Deus, porque, veja, os espíritos não são capazes de criar nada que seja eterno, nada que viva para sempre. O espírito, mais perfeito que ele seja, toda a construção, a única construção eterna que nós fazemos é de nós, daquilo que nós somos e que nos transformaremos. Isso não se apagará jamais, jamais deixará de existir, sempre existiremos naquilo que construímos. O princípio criado por Deus que nos torna imortais e que viveremos eternamente. Mas a construção de tudo isso, de como seremos, a forma como todo esse caminhar vai acontecer, será nosso, de nossa responsabilidade, e por isso ele se manterá conosco para sempre. Do resto, tudo que o Espírito faz é transitório. Tudo que construímos é transitório. Nada é permanente. Qualquer objeto que façamos a construção dele, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, seja feito por um espírito puro, seja feito por um espírito primário, é transitório. Jesus é responsável pelo planeta Terra, ele é o grande construtor do planeta. Essa Terra é transitória. Um dia a Terra deixará de existir. E essa é uma grande obra de Nosso Senhor. Tá certo? Agora, imaginemos um pouquinho mais se esta metade, sendo criada por Deus para nós, e se outra metade não quisesse a nossa metade? Se ela, usando o seu livre-arbítrio, disse assim: eu não quero você como minha metade, eu vou preferir outro. Como é que fica? Então, Deus não anularia nosso livre-arbítrio, porque essa é uma das leis das quais se preserva, e os espíritos superiores nos dizem que nunca e jamais qualquer ser interferirá no livre-arbítrio de qualquer espírito. Apenas umas condições que a gente já estudou lá, mas é para o próprio bem dele, não nesse sentido. Então, se o outro não quiser, se negar, ficamos sem metade eterna. Olha só, já foi por baixo a ideia da metade eterna. Tem até uma coisa que eu pensei bastante se eu falaria ou não. Por um momento eu achei que eu não deveria, mas eu vou falar sobre ela. Existe na Gênesis, no primeiro livro da Gênesis, primeiro capítulo, ali, já no iníciozinho da Gênesis bíblica, quando Deus cria Eva.
E aí, pessoal, a gente sabe que Adão e Eva é uma mitologia, é uma figura, não vamos levar isso como verdadeiro, como um ser específico que existiu, não é? E tem a seguinte frase: quando Deus apresenta Eva para Adão, Adão fala assim: esta sim, esta é de minha carne. Acho que a frase não é exatamente essa, mas é nesse sentido. Ou seja, esta sim, esta pode conviver, nós poderemos conviver juntos, porque essa é de carne igual eu. Significa que teve alguma outra que não quis, porque esta sim, opa, teve alguma outra. Está nos textos, de forma subliminar, esta informação de que existiu essa primeira mulher e que ela não quis se submeter a Adão. E não é só na Bíblia que ela existe. Alguns textos sumérios também tratam do assunto. Mas vamos. Oi, Laércio, é oi. capítulo 2, versículo 23 da Isso, Gênesis, tá? Que tá essa exatamente. Você frase. quer ler para a gente? Posso ler. Pode. Então, ó, o 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, abre aspas, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Né? Então, fica nessa mensagem uma ideia de que realmente houve uma mulher que não se submeteu. Mas não é só na Bíblia que está essa informação. Como eu falei, alguns textos sumérios também falam dessa questão, dessa possível entidade que representa alguma coisa que não é muito bom para nós, e a gente se aprofundar nesse estudo, porque é lidar com energias que talvez a gente não seja capaz de manter o equilíbrio após essas energias se fazerem presente em nossa vida. Mas vamos continuar. Imaginemos também se essa metade resolve estacionar e ficar para trás. Nós vamos continuar avançando, avançando, até que chegar a um ponto. E como é que fica? Eu não vou continuar para alcançar minha velocidade, porque a metade lá não quer vir junto comigo. Ela está preferindo ficar, preferindo estacionar, preferindo seguir um outro caminho. E eu preciso evoluir. Eu preciso continuar, porque essa é uma determinação divina. A evolução não tem como. Você pode demorar quanto demorar. Você pode ser extraditado para diversos mundos, mas um dia você vai cansar e vai querer evoluir. É determinação divina. Não tem como fugir dela. Não importa quanto você tente, uma hora você vai se render a ela. Então, a gente analisando todas essas questões, a gente percebe que na condição humana parece que torna-se uma necessidade a gente ter essa relação, de ter essa metade, de alguém com quem a gente divida, com quem a gente convive, nos faz bem, acalenta nosso coração, alivia a vida, porque é alguém com quem você consegue colocar o mais íntimo de você em relação a ela, e este outro lado consegue colocar também para você o mais íntimo dela. A gente vai construindo isso ao longo do tempo, na formação de famílias, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, estudando, pesquisando, fazendo trabalho juntos, nessa união, construindo essa família, reencarnamos juntos, ora reencarna um, ora reencarna outro. Quando um está encarnado e o outro não, o outro cuida de você que está encarnado. Quando inverte o processo, você está encarnado e o outro está desencarnado, ele cuida de você. E vai nesse processo onde a afinidade vai crescendo, essa relação, esse amor se torna tão forte que você coloca uma característica individual. E aí você diz assim, é minha metade. É minha metade porque no meu processo evolutivo é tão importante esse ser.
É tão importante ele para mim porque nós pensamos iguais, nós sentimos iguais, nós interpretamos as coisas iguais, planejamos coisas iguais, caminhamos iguais. É de uma beleza muito grande isso para nós. Mas chegará um grande momento que a gente vai ampliando o nosso sentimento, a gente vai ampliando o nosso pensamento, a nossa compreensão das coisas, da vida material e da vida espiritual. Chegamos a um nível tal em que as nossas relações e a nossa compreensão das leis de Deus e da necessidade de relação se amplia tanto. Tanto se amplia que ela vai perdendo a característica da individualidade, da relação única, vai se ampliando, vai se estendendo ao ponto que ela perde essa característica. Até ao ponto em que nós perdemos a relação humana em nós, ou seja, que nós perdemos esse vínculo humano em nós e quando alcançamos a relação, a situação de espírito puro. Porque na situação de espírito puro nós compreendemos tanto o amor, compreendemos tanto a informação das leis divinas, que a gente não terá mais o nosso sentimento e os nossos pensamentos dedicados a um ser. O nosso pensamento e o nosso sentimento é universal. Então, nós estendemos o nosso amor para todos os seres. Nós estendemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para todos os seres. Porque senão, se nós mantermos essa relação a nível de espírito puro, não é puro, porque não é universal. Porque nós não dedicamos a todas as criaturas, porque está dedicado a um só. É esta interpretação que a gente pode dar no que diz respeito à metade nossa, de alguém que nos ajuda a construir nosso processo evolutivo, até que um dia os dois estejam numa situação que possam, aos poucos, transformar este amor direcionado para um amor universal. Bruna, Carol. Carol, não tem tampa da panela, hein? Não tem a metade da Não tem tampa da panela. Mas, Bonerges, eu achei muito bacana como você conduziu a interpretação dessas questões, porque, assim, o que eles estão falando não existem espíritos que são metades, que um complementa o outro, um não existe sem o outro. Tá? Mas existem relações durante a nossa escala evolutiva, trajetória, que são importantes na construção do nosso eu até a gente chegar lá, né? Então, são coisas diferentes, né? Isso é muito importante a gente ver. Eu só queria pontuar isso que eu achei muito bacana. Tá certo. Muito bom. Sim, só fazendo um complemento, né? Me manifestar, já que a Bruna falou tanto da tampa da minha panela. Mas é que não significa, né, que não exista e que não seja possível esse amor. E uma coisa interessante, quando a gente ouve histórias, né, histórias de familiares, histórias de amigos, histórias de homem e mulher, ou, né, de casais, vamos colocar de forma geral, obviamente, até me corrigindo aqui, mas é esse amor que constrói, é esse amor que cuida, né? Como é gostoso a gente receber pessoas e ser recebidos, né, com acolhimento, com gratidão, independente dessa relação mútua que o Bonerges coloca, que a Bruna trouxe também brilhantemente. Eu acho importante que a gente pense, né, enquanto o sentimento, né, faz a nossa ação e demonstra todo o nosso carinho para o outro, seja ele um terço, metade, um quarto, ou seja ele inteiro, né?
Mas veja só, a gente conversou da semana passada que nossos entes queridos, quando nós estamos no processo de encarnação, eles vêm nos ajudar. Se nós levamos uma vida digna, no processo de desprendimento do corpo físico, eles vêm nos ajudar. Por que eles vêm nos ajudar? Porque nos amam. Porque fazem parte desse processo de aprendizado e desenvolvimento dos nossos valores em conjunto. Logicamente que todos nós temos alguém com quem a gente tem muito mais afinidade, com quem a gente tem muito mais facilidade de viver essa relação íntima, mas íntima de sentimentos, de sentimentos de pureza de relação. Não é? Não aquela relação que nós falamos agora há pouco a respeito, que é movida pelas condições físicas e condições materiais. Não isso. O verdadeiro sentimento, que quando a gente fala em alguém, a gente fala, puxa, fulano, né? E a gente fala com uma alegria tão grande, porque alivia tanto o nosso coração, porque há essa afinidade muito profunda, né? Se a gente for para a próxima agora, Bruna, por favor, vamos juntar a 30, a 300, a 301, tá? Sim. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes, como com os que lhes ficaram abaixo. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existe, resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Que é exatamente, né, o que o Bonerges acabou de colocar. Beijo. Olha só, que os espíritos nos colocam nessas duas questões. Inicia dizendo, todos estão reciprocamente unidos. O amor universal. A solidariedade universal entre os seres, na criação de Deus e os espíritos puros, é onde a manifestação dessa solidariedade, dessa união é verdadeira e recíproca. Os espíritos puros, eles têm um pelos outros simpatias plena, completa. E não importa se um desses seres puros está no planeta Terra ou se outro está em algum planeta em Andrômeda. Não importa se está na nossa galáxia ou se está em outra galáxia. São espíritos puros, eles estão em comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, têm comunhão entre si. Não quer dizer que eles se anulam. Eles não se anulam. As suas individualidades são mantidas perfeitamente. Agora, quando nós somos inferiores ainda, né, à medida que a gente vai evoluindo, como a gente falou agora há pouco, essas características dessa simpatia, elas vão mudando, naturalmente vão mudando, porque a gente aumenta nossas relações, a nossa compreensão de todas as coisas se alteram profundamente. Uma coisa é você ter uma visão relativa a um bairro na vida, e outra coisa é você ter uma visão relativa ao planeta inteiro, a tua visão de localização, a tua visão de relação das coisas, do que existe, é uma coisa estando limitada ao bairro, você só sabe que tem o bairro. Mas se você sabe que tem um planeta inteiro, a tua visão de vida, a tua visão de todas as questões que envolvem a vida, ampliam para você. Tem outra característica, mas, no entanto, você não deixou de ter relação com o bairro. Né? Aí aqui entra aquela questão da
da pobreza de linguagem, né? Quando os espíritos falam que essa característica vai se alterando, como assim dá a impressão, parece que se perde. Não, ela não se perde, ela se altera em função da ampliação. Veja só, alguns de nossos irmãos hoje, que reencarnaram na situação do planeta hoje, tem uma visão assim um tanto estranha para nós, que estamos já há mais tempo no planeta e vemos as coisas de uma outra forma e sabemos dessa realidade física. Alguns de nossos irmãos hoje, eles consideram que o planeta é plano, que a Terra é plana. Por que considera que a Terra é plana? Porque é a visão de alguns séculos atrás. Alguns séculos atrás, a humanidade ocidental, ela acreditava, principalmente na Europa, ela acreditava que o planeta era plano. Então, alguns de nossos irmãos hoje têm essa visão, em função dessa análise. Um dia, eles não terão essa análise. A análise deles se ampliará quando eles realmente perceberem que a Terra não é plana e que a Terra é circular. Isso amplia sua visão. Isso amplia sua relação com todas as coisas. Mas tem uma outra coisa interessantíssima para a gente ver essa questão em que a gente pode analisar e ver o nosso comentário anterior de dizer que essa questão dessa simpatia, dessa metade, dessa relação exclusivista, os espíritos nos informam que ela resulta da perfeita concordância de seus pendores. Os espíritos puros não têm pendores. E instintos. Veja só. Então fica muito assim evidente que para nós que essa relação ela é importante enquanto esse tipo de coisa ainda fizer parte de nós. Termos pendores para certas coisas e ainda temos os instintos ainda conduzindo as nossas vidas. A partir do momento que fomos ampliando nossas informações, nosso conhecimento, nossos sentimentos, essas questões dos nossos pendores irão se modificando. Também os nossos instintos irão perdendo as características e nós vamos adquirindo outras características em nosso ser que altera essa relação, não é? Porque se não fosse assim, se nós tivéssemos que completar um outro, as informações que nós temos tido até agora, todos os estudos que nós temos que falamos da nossa responsabilidade individual, daquilo que somos, do nosso trabalho para conosco mesmo e com o outro, perderia característica e nós deixaríamos de ser um ser individual, porque dependeríamos daquilo que estaria no outro. E não é assim. Nós somos seres individuais, imperfeitos ainda, mas com todos os recursos para nos tornarmos perfeitos na relação com todo o mundo, não com uma pessoa só. Uma pessoa é muito importante na nossa vida, aquele ser que nos ajuda e que nós vamos tocando relações um com o outro, experiências, conhecimentos, amor, compreensão, convivência e vamos crescendo, mas jamais perdemos a nossa individualidade. E assim a gente vai caminhando com naturalidade. A gente percebe nós. Eu acredito que não haja ninguém que, olhando para si mesmo, seja capaz de dizer, não, eu sou a metade e o outro outra metade. E nós dois juntos fazemos um. Eu sou um, o outro é um. Nós dois juntos tornamos-nos dois, que são capazes de realizar muito mais que um só. Bruna, Carol. Não tem nem mais o que falar depois dessa, não é, Carol? Mas acho que é isso aí, Bonerges, a conservação dessa individualidade que a gente tanto conversa dela, inclusive de quando ela começou a se formar, o espírito com E maiúsculo, né, que eu sempre falo, enfim, toda essa construção dela ao longo de anos, né, séculos, milênios, não faz sentido que ela se perca
por sermos metade de outro, né? E eu acho que é a soma das individualidades que faz sentido nessa solidariedade universal, né? Sim. Vamos para 303? Vamos. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Aqui, então, se coloca uma outra pergunta dentro dessa, né? Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Ah, perdão. Continua, né? Então, ele leu a mesma pergunta. Certamente, se um deles for preguiçoso. Comentário de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada dos espíritos que a empregaram. Ainda no comentário de Kardec. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Existe na lei divina uma determinação que é a determinação que define a evolução dos seus filhos até um estado de pureza e daí continuando em diante, mas já como espírito puro. É uma determinação. Não nos é possível não evoluir. Não nos é possível não passar por esse processo. Por mais rebelde que a gente seja, como comentamos ali atrás, por mais renitentes que sejamos nos nossos equívocos e nos nossos erros, por mais que sejamos degradados de planeta em planeta, de sistema em sistema, não importa em quantos, nem quando, um dia cansaremos e vamos rogar a Deus para que nos ofereça as oportunidades para que a gente continue o nosso processo evolutivo. Então, o espírito inferior evoluirá até a pureza, até a perfeição. No entanto, nesta relação de você ter um sentimento de simpatia com um certo espírito e você ficou para trás, você um dia poderá alcançar esse espírito se ele parar de evoluir. É possível parar de evoluir algum espírito que já seja mais superior? Sim. É possível ele parar de evoluir porque todos os espíritos, a não ser aqueles que já alcançaram a pureza ou se tornaram espíritos perfeitos, no dizer da doutrina espírita, todos os outros falham. Todos os outros podem errar quando encarnados, sem exceção. Então, às vezes, a gente, quando olha para a história da humanidade e vê certos vultos que foram muito importantes na história da humanidade, mas a gente encontra algumas
manchas, pequenas manchas na sua história, é uma demonstração que ele não é espírito puro. E não quer dizer também que isso seja uma coisa que ele tenha feita por maldade. Não, porque é possível, sim, que os espíritos que estão ainda no processo de evolutivo, que ainda precisam encarnar, mesmo aqueles bastante superiores, que precisam encarnar, é possível que eles cometam equívocos. E nesse cometer equívocos, pode ser que eles diminuem o seu processo, a sua aceleração no seu processo de evolução. Talvez por ter cometido esse equívoco e tenha mais dificuldade em se libertar dele, porque ainda está ali dentro de si essa situação, essa fraqueza, e ele demora um pouco mais para se libertar. E aí, numa situação dessa, aquele que era menos inferior, se acelerou o seu processo evolutivo, se acelerou o seu aprendizado, se parou de cometer mais equívocos, pode alcançá-lo mais facilmente. Não porque ao outro não foi dada a oportunidade para continuar, mas porque ele, num dado momento, diante de ainda alguma situação não resolvida no seu íntimo, ele não consegue se libertar, paralisa um pouco o seu processo evolutivo, aí o outro o alcança. Mas um dia ele conseguirá vencer essa limitação e continuar sua jornada pelo infinito afora. Bruno e Carol. Cada semana os assuntos se ligam, mas ao mesmo tempo eles trazem um novo acalento, né? Uma nova forma de ver essa vida eterna. E é isso que é a doutrina espírita. Na verdade, assim, a gente encerra hoje esse assunto de simpatias, antipatias, metades eternas, tá? A partir do próximo estudo, a gente já vai falar de um outro tema, que é a recordação da existência corporal, né? Como que se dá essa lembrança? A gente lembra tudo de uma vez? Como que acontece? Então, nós vamos entender isso. Então, a gente já vai mudar de tema, né? E assim, já passo a palavra para a Carol, se ela quiser fazer algum comentário dessas perguntas. Não, eu acredito que eu penso que hoje a gente trouxe uma visão não tão romântica, né, como se conta nos contos de fada, como os ensinam as crianças, né, e em que muitas vezes a gente imagina que existe uma predestinação, um casamento, uma idealização, né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu curso básico, nas primeiras aulas de espiritismo que eu fui, me marcou muito, tanto é que deu desfecho na minha vida, e por isso acho importante compartilhar nesse tema de hoje, né? Que o mais importante na nossa vida é o amor, muito mais do que burocracias, do que rótulos ou rituais, né? Então, acho importante pensar nisso antes da gente criar algumas expectativas que pode ser colocadas na gaveta, né? Como a Bruna comentou aí. Então, eu penso que o amor, o respeito, independente do tempo, né? Mas pensando no agora, em você mesmo, no próximo, é muito importante, né? Que a gente permita que esse amor aconteça, entenda que a expectativa muitas vezes coloca a gente lá na frente e, na verdade, o amor a gente precisa hoje, né? Não só para receber, mas muito mais para compartilhar. Exatamente. Carol, exatamente, Carol, exatamente, porque, Carol, não é possível a gente ser feliz sem amar. A condição para ser feliz é amar. Não é possível a gente viver com sentimento de ódio, de rancor,
praticando o mal e ser feliz. Somente com amor, somente colocando o amor, esse sentimento sublime, esse sentimento divino em nossa vida é possível a gente caminhar. E somente colocando amor em nossas vidas é possível a gente ter alguém com quem a gente compartilhar a nossa jornada. Imaginemos só a gente ter um deserto para atravessar. Atravessarmos sozinhos será muito difícil. Mas se formos em dois que se amam, dois que se conhecem, que sabem a força de cada um, o potencial de cada um, sabe o que um pode fazer e o que o outro pode fazer se forem juntos, a chance de sucesso dessa travessia será muito maior. E não quer dizer que ao atravessar o deserto, que lá tornaram-se um só. Continuam sendo dois, continuam tendo seus sentimentos ampliados, mas serão um só. Não é? Mas a maior beleza de todo esse estudo, além da gente perceber que isso fala de nós e não dos outros, é a gente, a cada vez mais, conseguir compreender com muito mais profundidade algumas coisas de Deus. A primeira dela é a sua lei de justiça e de amor que se faz presente na nossa vida a todo instante e que a cada dia que a gente aprende um pouco mais, ela se engrandece. A segunda delas é a misericórdia divina para a gente. Porque ele nos permite viver todas essas coisas, todo esse sentimento, toda essa possibilidade, não é? E facilita tudo isso para nós. Porque, como falamos agora, se nós estivéssemos sozinhos para atravessar o deserto, nós não conseguiríamos. Mas é de nosso livre-arbítrio escolher ou não, aceitar ou não que alguém esteja junto com a gente, atravessando o deserto. A gente pode querer atravessar o deserto sozinho, mas as chances de errar, as chances de insucesso é muito maior do que se nós estivermos atravessando o deserto acompanhados, com alguém aonde a relação amorosa seja muito profunda. E nisso reside essa justiça de Deus e esse amor, que é uma lei só. Justiça e amor. Deus não é justiça e amor, não, ele é justiça e amor a um só tempo, a um único tempo. E, ao mesmo tempo, profundamente misericordioso, porque quando a justiça e o amor não são suficientes para resolver as nossas questões, ele entra com a misericórdia, nos dando um empurrãozinho mais para frente. É isso aí. Então, já gostaria de me despedir, agradecer aí a presença de todos, agradecer a União Espírita, e o Boanerges vai fazer a prece final, então ele agradece aos nossos amigos espirituais, mas então uma boa noite, um até logo a todos vocês. Boa noite. Que seja uma noite de muito amor. Com certeza. Mais uma semana se passou, mais uma série de oportunidades tivemos na nossa vida para colocar em prática o que aprendemos na doutrina espírita. E assim, continuamos a nossa jornada com essa informação maravilhosa que acalenta nossos corações e esclarece as nossas mentes, sendo como um farol a iluminar o nosso dia a dia. E tudo isso só é possível existir entre nós por essa lei de amor e de justiça de nosso Pai, que trouxe para nós todas essas possibilidades. E aplicando também nisso tudo a sua misericórdia, porque a humanidade inteira já teve tantas oportunidades. Ele chegou até a enviar Jesus até nós, o seu filho mais velho do planeta, o mais perfeito de todos, o nosso irmão mais sábio, para nos guiar, para nos dirigir. E todas as vezes, Senhor, que fazemos qualquer análise dos ensinamentos espirituais, não tem uma onde não exista uma frase ou uma palavra de nosso Senhor Jesus que não se encaixe nela, iluminando a interpretação, iluminando os nossos sentimentos, iluminando as nossas vidas. Nós não fomos capazes de lá atrás
entender os ensinamentos dele. Nós os crucificamos e praticamos com eles todo tipo de maldade. Mas a sua mensagem sublime de amor e de libertação de nosso ser se manteve viva entre os homens e agora, mais do que nunca, casado com a doutrina espírita, nos oferece grandezas de pensamentos e de sentimentos que elevam a nossa vida, oferecendo para nós oportunidades como nunca. E por isso tudo, Senhor, de nossas vidas, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tudo isso que tu nos dá, a cada dia e a cada instante. As relações humanas que nos ofereces mil e umas oportunidades de aprendizado. E também, Pai, os teus filhos que tu coloca diante de nós para nos dirigir, para nos encaminhar, por serem mais velhos que nós, por saberem mais que nós, de quais as soluções melhores. Basta que nós nos tornemos pequenos para perceber a presença deles em torno de nós, nos dirigindo e nos orientando a cada dia e a cada instante em nossa vida terrena. Diante de tudo isso, Pai misericordioso, tudo que podemos agora dizer é muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, por esse acalento que tu nos dá, conduzindo-nos em teu colo paternal em todos os instantes de nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.